Alô, amigos, é a live, não, é a análise pós-jogo em movimento, né? Movement Analysis. De São Paulo 2, Tajeres 0, seja bem-vindo aqui ao canal Tricolaço. Estamos aqui mais uma vez para falar das coisas do tricolor paulista. Saímos do Morumbi agora há pouquinho, depois desse jogo importante que deixou o São Paulo em primeiro lugar na classificação do seu grupo da Libertadores da América. Mas olha, foi um jogo muito difícil e é interessante a gente falar desse jogo exatamente por causa das dificuldades que ele apresentou. E tem uma frase que eu odeio, que é um negócio que os caras falam: o time soube sofrer. Eu não gosto disso. Essa história do soube sofrer sempre me dá a sensação de que você vai sempre se ferrar, jogar atrás, ser massacrado e tal, e vai achar um golzinho lá. Eu não gosto disso. Mas eu acho que essa frase se aplica à condição do jogo de hoje no seguinte sentido: o jogo foi difícil, o time tentou se adequar de alguma maneira ao jeito de jogar essa partida com a dificuldade natural dela. A dificuldade natural dela surge do fato de que o adversário do São Paulo hoje, o Tajeres, é um time muito bem arrumado, tanto para jogar na frente quanto para jogar atrás. Hoje ficou perceptível. Aliás, o Zubeldia, que é um cara que está agradando todos nós aí, fez uma análise que não contemplou o jogo de hoje, hein? No pós-jogo do Águia de Marabá na semana passada, ele foi perguntado por um repórter como é que seria se o Tajeres viesse para ficar fechado, porque o São Paulo já havia tido muita dificuldade contra o Barcelona. Ele falou: não, o Tajeres não vai jogar assim, porque não é o jeito, questão de filosofia de jogo, do clube, do presidente. Mas jogou, não retrancado, mas foi um time que armou uma marcação muito forte, uma marcação individual, que é uma coisa difícil de fazer hoje em dia, porque a marcação individual, quando você desgarra, você perde o jogador da sua marcação, você pode por tudo perder. Eles disciplinaram o jogo deles e foram absolutamente convictos do que estavam fazendo, não abriram espaço para o São Paulo, e o São Paulo teve muita dificuldade. E aí, para se pensar no seguinte: o Zubeldia até aqui faz um trabalho bem satisfatório, mas eu acho que ele precisa começar a encontrar soluções para a dificuldade do São Paulo criar espaços por si só. Isso não tem ocorrido com facilidade. Jogos onde o adversário se fecha se tornam muito complicados para o São Paulo. Não é de hoje, o time do Dorival tinha esse problema, o time do Rogério tinha esse problema, mas alguém vai precisar destravar isso. É normal, no mundo, qualquer time que enfrente times que fecham os espaços tem dificuldades, mas os times, todos eles, vão tentando criar algum tipo de solução para resolver, e o São Paulo não parece ter uma. Na verdade, o São Paulo até tem jogadores que, por exemplo, o jogo muito fechado, dá para você arriscar o Ferreirinha, que o Zubeldia não arriscou hoje. Ele preferiu acreditar na possibilidade do próprio Lucas abrir esses espaços. Só que aí acontece um segundo problema: o Lucas, muito isolado do lado direito, preso por ali, rende pouco. Com o Igor Vinícius não jogando tão bem no primeiro tempo, piora o rendimento dele. Com a marcação muito em cima e ele não saindo dali, a mobilidade do time vai embora. E por mais que ele drible e tente achar o espaço, a ação acaba sendo muito mais lenta do que você ter, por exemplo, um outro cara do lado esquerdo que faça a correria por ali. Ou o próprio Lucas, mas jogando mais da esquerda para o centro, que é onde ele atua melhor, né? E hoje não foi assim. E isso resultou de uma série de desdobramentos depois. Por exemplo, o Luciano ficou muito isolado entre os zagueiros e não conseguia participar do jogo com um pouco mais de eficiência, especialmente no primeiro tempo. Então o São Paulo ficou muito preso ali no mundinho do Tajeres. A sorte é que o Tajeres se preocupou muito em marcar e pouco foi à frente. E quando foi, o sistema defensivo do São Paulo atuou bem. Bom, o jogo foi se destravar quando aconteceu o pênalti. E foi pênalti. E o árbitro foi muito bem. Aliás, o árbitro apitou bem. Ele só... Não é que ele deixou a desejar. Ele foi, na verdade, desafiado
pelos jogadores do Tajeres em 2 momentos e ele teve dificuldade para lidar com isso. Mas de um modo geral ele apitou bem. O pênalti é muito claro, ele está a 4 metros da jogada e ele dá em cima, faz a marcação em cima. O Lucas vai e bate, o goleiro defende. A bandeira entendeu que o goleiro se adiantou. Vendo no estádio eu não achei isso, mas ok. Volta, o Lucas bate, faz 1-0. A partir do momento que faz 1-0, destrava. Destrava, no segundo tempo o São Paulo foi melhor. Claro, ele teve mais espaço para desenvolver seu jogo. Mesmo assim também teve dificuldade, porque a zaga do Tajeres funcionava bem, porque algumas peças do São Paulo não funcionavam tão bem, e a dificuldade para fazer o segundo gol foi grande. O Calera entrou. O Calera é um negócio impressionante, né? Estava machucado, correu de novo dentro dos dias de treinamento para poder estar disponível para a partida, entrou no segundo tempo, e aí ele é aquele cara que traz os 2 zagueiros com ele, faz parede, faz pivô, briga com os caras lá na frente, e ele, só com essa atitude, ele abre espaço pra caramba. E assim como ele chama a atenção dos marcadores, inclusive na hora do segundo gol do São Paulo, um golaço do Luciano. Eu fiz um comentário no X, que eu compartilhei no Instagram, no thread e também no Facebook, onde eu escrevi que o Luciano lembrou o Careca numa outra noite fria no Morumbi, só que em 1986, eu nem lembro se era frio, acho que já não estava tão frio assim, foi mais pro fim do ano. Semifinal do Campeonato Brasileiro eu sempre falo, foi o gol mais bonito que eu vi dentro do estádio, só que ele foi do outro lado, mas a jogada nasce muito parecida. Ele foi do outro lado, no outro gol, e ele foi do outro lado do campo, lateral do lado esquerdo, o Pita cobra, o Careca, do mesmo jeito que ele mata a bola no peito, ele vira o corpo e bate do bico da área, a bola bate no travessão, na trave e corre atrás da linha. No estádio foi o gol mais espetacular que eu vi. O do Luciano foi do lado direito, no outro gol, também depois da cobrança de lateral, abriu espaço e meteu no ângulo. O goleiro deu uma aceitada ali. Golaço, golaço. O Luciano não fez uma grande partida, mas o Luciano é isso aí, cara. O Luciano no São Paulo joga. Os outros 10 isso se resolve, cara. Mas ele não jogava com o Dorival, então tudo bem. Ele joga, em algum momento ele precisa jogar. Ou ele começa, ou ele entra no segundo tempo, ou ele entra no primeiro tempo. Mas ele tem que jogar. Ele é o cara, ele é o jogador que representa o clube e o torcedor dentro do campo. É impressionante. A entrega é impressionante, a identificação é impressionante o quanto... Eu falei hoje, ele vai fazer um gol, e ele fez o gol. Porque ele estava insistindo bastante, ele errou alguns lances, teve um chute bizarro no primeiro tempo, mas ele acaba fazendo. Bom, primeiro lugar do grupo, é bom. O Flamengo foi o segundo do grupo dele. Tem um monte de gente com medo do Flamengo, inclusive eu. No sorteio eu morro de medo de pegar de novo um time como o Tajeres, mas estava falando com meu filho aqui, a gente lembrou, o Racing em 2021 foi uma pedreira na primeira fase. O São Paulo acabou enfrentando de novo nas oitavas e aí ganhou fácil, né? Ganhou de 3-1 lá. Pode acontecer a mesma coisa, mas eu morro de pegar times chatos assim, porque aí na hora do mata-mata é muito complicado. E o Flamengo, todo mundo tem medo, mas o Flamengo é freguês do São Paulo, não é só pela Copa do Brasil, é ao longo da história. Mas enfim, não vamos pensar nisso agora, o sorteio é na segunda-feira e aí a gente vê o que vai acontecer. Nas atuações, o Rafael fez uma grandíssima defesa no primeiro tempo. Acho que dá para dar um 7,5 para ele, um cara que cresce muito o jogo que decide alguma coisa assim, né? O Igor Vinícius vou dar 6, porque acho que foi um cara... Oscilou de novo hoje. Arboleda muito seguro, 7,5. Alan Franco muito seguro, 7,5. O Wellington alternou bons e maus momentos, mas eu acho que no geral ele fez um jogo bom. Ele cometeu alguns vacilos no segundo tempo, um pouquinho antes de sair, mas dá para dar um 7 para ele. O Bobadilha eu achei um pouco abaixo hoje, um pouco perdido. Dá para dar um 6,5 para ele? Dá. Depois entrou o Luiz Gustavo, que não comprometeu, ajudou o time ali. Dá para dar um 6,5 também. O Alisson de novo jogou muito na dele, sem fazer barulho, sem alarde, participando de tudo, destruindo, ajudando a construir. Dá para dar um 8 pro Alisson, de verdade. Dá para dar um 8 pro Alisson. O Lucas, ele oscilou muito. Ele teve um primeiro tempo muito não foi seguro pra cacete.
O Lucas hoje é uma nota 6,5. É 7, porque pelo pênalti, por algumas tentativas de jogada que ele fez, eu achei que ele teve muita dificuldade. O Luciano também teve um primeiro tempo mais apagado, um segundo tempo muito bom. Dá para dar 7 para ele? Dá para dar 7 para ele. Rodrigo Nestor foi muito bem. Esse foi muito bem. Um dos melhores do time também enquanto esteve em campo. Dá para dar um 7,5 para ele. O Juan alternou bons e maus momentos. Teve o nome gritado pela torcida de novo, porque ele luta muito, mas eu achei que ele apareceu muito pouco. E ele acabou sendo muito presa fácil para marcação hoje. Vou dar uma nota 6. O Caleri entrou, só um pouquinho que ele jogou ali, de tudo que ele fez em campo, dá para dar um 7,5. Impressionante o espírito com o qual ele entrou na partida hoje. Luiz Gustavo já falei. O Patrick entrou no lugar do Wellington, mas foi muito no finalzinho, sem nota. Quem mais entrou ali? O Eric. O Eric, que entrou também no final. Dá para dar uma nota pro Eric? Final demais também, né? Vou deixar o Eric sem nota. Deixa eu ver se eu lembro. Michel Araújo também entrou. Dá pra dar um 6 pra ele? Ele entrou e depois já teve aquela confusão com o árbitro e tal. Vai ficar sem também. Acabou não tendo lá uma enorme participação na partida. E o Zubeldia é uma figuraça. Corre pra abraçar o jogador na hora do gol. Que achado do São Paulo. Apesar que pra mim não é surpresa, porque eu já achava um técnico interessante no ano passado, quando ele estava lá na LDU. Felizmente ele está por aqui agora. E não teve a primeira derrota ainda, hein? E será interessante quando tiver. E ela vai existir. Não dá para fugir disso. Domingo tem o Cruzeiro, volta do Campeonato Brasileiro, e aí a conversa é outra. Obrigado pela atenção, até a próxima, valeu!